mulher endemoniada, nascida e criada numa cidade de reputação duvidosa e que recebe a incumbência de transmitir a notícia mais estarrecedora para toda a humanidade. Eu vi o Senhor, ele vive, o túmulo está vazio. Graças a paz, queridos, você está no canal do YouTube da Ensejec Botucatu. Este é o 4º episódio da série Improváveis. Nós vamos falar sobre Maria Madalena e o nosso episódio vai ao ar todas as quintas-feiras. Convidamos você para se inscrever em nosso canal, ativar as notificações ali no sininho, porque assim o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante e a palavra do Senhor chega a muito mais pessoas. A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E ainda, o Salmo 51, na parte B do verso 17, diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Isso quer dizer que o processo de restauração da vida de Maria Madalena passou por um processo genuíno de arrependimento. Mas o que é que nós sabemos sobre essa mulher? Bom, o seu nome nos diz a sua origem geográfica. Maria Madalena significa aquele que veio de Magdala. Magdala era uma cidade próspera, envolvida com a parte comercial da pesca, fazendo a salga dos peixes. Mas alguns rabinos relatam que havia muita depravação moral naquele lugar e que a reputação de seus moradores era pelo menos duvidosa. E confiar toda a responsabilidade do anúncio da ressurreição de Jesus a uma mulher, nos tempos em que uma mulher nem tinha um testemunho aprovado nas sinagogas, a uma mulher de uma cidade de uma reputação duvidosa e que havia sido liberta de 7 demônios, é no mínimo improvável. O Evangelho de Lucas nos faz uma referência sobre Maria Madalena. Capítulo 8, verso 1 diz assim: aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Quando a Bíblia refere o número 7, normalmente esse número está ligado à plenitude, a uma condição de totalidade. Isso nos diz que Maria Madalena não estava apenas atormentada, perturbada ou oprimida. A sua condição era de uma possessão total. Maria Madalena estava totalmente dominada por demônios e as trevas operavam na sua vida. Mas ao encontrar o Senhor, o texto diz que ela foi transformada. O texto de Lucas usa a palavra curada e no original ele tem uma tradução de terapêutico, ou seja, uma transformação total, real dessa mulher. Ela se encontrou com Jesus, não foi superficialmente, foi profundamente. Maria Madalena estava provavelmente marginalizada da sociedade por causa da sua condição, mas encontrar Jesus a restaura por completo, a devolve ao convívio, a traz de volta a sua própria identidade. Talvez, se nos perguntassem a quem nós confiaríamos o anúncio da ressurreição, nós pensaríamos em Pedro, né? Que Jesus disse, a pedra, aquele que nasceu da rocha. Ou talvez nós confiássemos a João, o discípulo amado, aquele que sempre esteve aos pés de Jesus.
Mas a palavra do Senhor, na carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Como o Senhor faz aquilo que é insondável. Ele toma a condição de Maria Madalena, a restaura, a traz para perto. Ela caminha com o Senhor, uma jornada com Ele e recebe uma função que espiritualmente diz muito. Lá no Éden, uma mulher foi a porta de entrada para o pecado. Através de Eva, toda a humanidade cai. E aí, Deus coloca em Maria, mãe de Jesus, a mulher da porta de entrada para o Salvador. E aí ele completa, colocando Maria Madalena como a mulher que foi a primeira pessoa a vê-lo ressurreto, a primeira pessoa a ouvir a sua voz estando vivo. Como Deus é maravilhoso, como Ele restituiu plenamente o lugar da mulher na história da humanidade, fazendo isso, usando essa improvável. Ela não tinha uma genealogia ilustre. Maria Madalena não é de uma linhagem sacerdotal. Ela não tinha credenciais, ela não tinha ninguém que a recomendasse para isso. Mas o Senhor fez sobrenatural na vida dela. Qual a mensagem Deus quer nos transmitir, colocando a presença de Maria Madalena nos 4 evangelhos? Nós olhamos para o Novo Testamento e os 4 evangelhos apresentam Maria Madalena em condição de evidência, porque toda vez que o texto bíblico vai citar a presença das mulheres no ministério de Jesus, em praticamente todos os textos, a lista começa citando Maria Madalena em primeiro lugar. Isso demonstra que ela era uma figura muito presente, muito relevante ali no ministério, servindo a Jesus, em toda a jornada, em toda a caminhada de Jesus. E ela sempre esteve junto, desde que ela teve o seu encontro com Jesus. Ela sempre permaneceu. Ela sempre estava nos eventos, nos milagres, na multiplicação de pães e peixes, nas curas. Ela assistiu de perto tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Isso certamente fez com que o seu amor, a sua entrega pelo Mestre fosse irrefutável. A libertação que ela recebeu na Galileia não foi um evento pontual. Temos tantos milagres onde as pessoas recebem bênçãos pontuais, curas que são pontuais. Os leprosos, dos quais 10 leprosos, apenas um volta para agradecer Jesus. Também os cegos, os paralíticos. Quantas pessoas são relatadas que, tendo sido curadas, voltam às suas atividades, voltam à sua casa, voltam à sua família, voltam ao seu lugar de origem? Imagine, não seria interessante para ela voltar à sua cidade, voltar a Magdala completamente restaurada, demonstrar o que o Senhor tinha feito na sua vida? Mas ela preferiu permanecer, seguir o Mestre. E isso é o que nós precisamos fazer. Quando nós nos encontramos com Jesus e a nossa vida é transformada, deve brotar em nós um desejo sobrenatural de estar com Ele, de segui-lo, de estar perto, de ver com os nossos olhos tudo o que Jesus pode fazer. Porque sim, Ele continua fazendo. Sim,
Ele ainda está operando. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Isso é o que anima e motiva o nosso coração. Saber que o Senhor permanece, que Ele é o mesmo, que Ele está conosco. E Maria Madalena demonstrou uma fidelidade perseverante, porque os dias não eram fáceis. Jesus não era um ídolo adorado, ele era perseguido. Ele era visto com maus olhos pelas lideranças religiosas, pelas lideranças políticas e por grande parte de uma população que ainda estava dominada pelos preceitos de toda a legalidade, de todas as doutrinas, de todas as coisas que o judaísmo trazia. Mas aquele grupo que permaneceu com Jesus, e entre eles Maria Madalena, sabia que as adversidades e as tribulações seriam constantes, seriam presentes, mas eles permaneceram. Ela permaneceu. Ela estava aos pés da cruz. Quando os discípulos, aqueles citados em honra, aqueles que tinham voz e vez nas sinagogas, os homens, fugiram, se escandalizaram, temeram, ela permaneceu. Os textos em João mostram que ela estava ali, ao lado de Maria, mãe de Jesus, e João, o discípulo amado, e outras mulheres estavam lá, aos pés da cruz. Saber que ser reconhecido como um de seus seguidores colocava sua vida em risco não foi o suficiente para fazê-la desistir. O que o exemplo dessa mulher improvável nos ensina? Primeiro, que o nosso passado não é o nosso legado. O nosso legado é aquilo que nós construímos com Jesus e não antes dele. O passado não nos desqualifica, porque nós nascemos de novo. O encontro com Jesus nos regenera, nos transforma, nos recria. Os nossos pecados, os demônios que nos atribularam, que nos atormentaram, as nossas origens, nada disso pode impedir o que o Senhor tem para mim e para você. Segunda coisa é que fidelidade abre o caminho para a revelação. Quando nós lemos que Maria Madalena vai ao sepulcro, encontra o túmulo vazio e ali, chorando no jardim, ela confunde Jesus com o jardineiro. Mas no momento em que ele a chama pelo nome, quando ele diz Maria, ela responde Rabone, ela reconhece o mestre, ela sabe quem ele é, mas é porque ela estava ali, no sepulcro, no lugar onde todos temiam comparecer. Já haviam soldados, já haviam ordens a respeito de todo esse grupo para que fossem perseguidos, para que não proclamassem mais o evangelho da salvação. Mas a fidelidade dela abriu o caminho para a revelação. Ela teve um encontro pessoal com Jesus ressurreto, porque foi fiel em permanecer. Quando todos recuaram, ela ficou. Que nós possamos ficar com Jesus em intimidade, em fidelidade, para recebermos dele revelações de promessas inefáveis, de coisas maravilhosas que ele tem para nós. E a terceira coisa é que Deus não despreza o coração contrito. Ela se arrependeu dos seus pecados, ela mudou a sua conduta, ela escolheu o próximo passo dia após dia, renunciando a tudo, mas também foi no momento do coração contrito, foi em lágrimas, foi em choro que ela viu Jesus, que ela se encontrou com ele no jardim. Confiar que o Senhor nos acolhe no dia mau, nos dá a oportunidade de receber dele cuidado, carinho, consolo. E foi isso que ela recebeu ali. Foi como se Jesus secasse as suas lágrimas. O coração contrito e quebrantado encontrou alívio, encontrou esperança.
quando nós nos arrependemos, nos submetemos, quando nós rasgamos o nosso coração e mostramos a verdade de quem somos, o Senhor realmente tem a oportunidade de trabalhar em nós, de nos fazer melhor, de nos encher de esperança, de nos conceder o seu Espírito Santo. Eu quero convidar você agora para orar comigo por um instante. Se a história de Maria Madalena falou ao seu coração sobre a necessidade de deixar para trás argumentos, condenações, pesos, acusações, cobranças e seguir a Jesus, eu te convido a fazer essa oração. Que você possa ter um tempo de intimidade agora, fechando seus olhos, eleve seu coração, seus pensamentos a Deus. Pai Santo, Deus querido, maravilhoso, fiel, justo, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que fizeste por nós, pelo teu amor que nos alcançou, pela obra de Jesus no Calvário, que abriu o caminho, que rasgou o véu, que nos deu a oportunidade de chegar diante de ti. Nessa hora, nós nos arrependemos do nosso pecado, deixamos para trás a velha criatura, deixamos para trás os pesos, os argumentos, as cobranças, as acusações e olhamos para o Senhor. Colocamos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e declaramos: vem Jesus, vem habitar em mim. Eu abro o meu coração para o Senhor entrar. Faz de mim um filho amado, uma filha amada. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas. Escreve o meu nome no livro da vida. Por mais improvável que eu seja, eu quero te servir, quero te conhecer, quero andar contigo e quero deixar um legado que traga honra ao teu nome. Que o Senhor, Pai, possa se alegrar da minha vida e que eu possa te servir com todas as minhas forças, com tudo que tenho, com tudo que sou, para que o Senhor, Pai, possa expandir o teu reino através de mim. Obrigada, eu te louvo e agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, queridos? Até o próximo episódio, fiquem com Deus.